maravilhoso do Senhor para cada um de nós nessa noite. Nós nunca cansaremos de dar a Ele a honra. E para ensaio está muito bom, gente. Porque a palavra de Deus diz que no céu nós vamos estar junto com aqueles que estão 24 horas louvando a Ele. Então para ensaio está muito bom. Vai chegar o dia que nós vamos oferecer um louvor perfeito, adoração perfeita a Ele. Graças a Deus. Louvado é o nosso Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho do Apóstolo João, capítulo 5. Você pode sentar. Eu vou ler na linguagem NVI. Você pode ler na sua tradução aí, ou acompanhar no nosso telão. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 9. Louvado é o Senhor. João 5, a partir do versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, com 5 entradas ao redor, o qual em hebraico é chamado Betesda. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Trancou. Vamos para cá então. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, essa passagem muito conhecida de todos nós, eu acredito que todos nós em algum momento já ouvimos, no mínimo umas 4, 5 vezes, alguma pregação que fale sobre o milagre que houve no tanque de Betesda. Mas Deus sempre quer fazer algo mais na nossa vida. Amém? E só eu já devo ter pregado sobre o tanque de Betesda aqui nessa igreja, acho que mais de 3 vezes. Mas Betesda, talvez essa informação já seja corriqueira para nós, mas Betesda significa casa de misericórdia. Esse lugar significa lugar de misericórdia, casa de misericórdia. Mas lá havia um homem que durante 38 anos estava paralítico, e sempre que as águas daquele lugar eram agitadas, e o texto fala que quando o anjo descia e agitava as águas, cada vez que isso acontecia, cada vez que essa água era agitada, a primeira pessoa doente, enferma, que se jogasse nessa água, entrasse nessa água, ela era curada da sua enfermidade. Ela era curada do seu mal. Se era câncer, câncer ia embora. Se era cego, passava a enxergar. Se era paralítico, passava a andar. Independente do problema que tinha. Se era diabetes, era curado na hora. Porque cada pessoa que quando entrava nessa água, ao movimento dessa água, ela era curada.
E esse homem está ali durante 38 anos. E como já falamos e lemos, ele é um paralítico. Ele tem as suas limitações para conseguir chegar até a água. As suas dificuldades para conseguir ir até esse poço, ir até essa água, tocar nessa água, se jogar nessa água. Esse lugar conhecido como Casa de Misericórdia, talvez uma das últimas coisas que estava acontecendo ali era misericórdia. Porque o que todos queriam era conseguir cair na água primeiro do que o outro. E talvez a misericórdia aqui de pessoa para pessoa tivesse longe de acontecer, porque era uma disputa. O mais forte, o mais rápido, ele chegaria primeiro. O texto bíblico não fala isso. Eu não encontrei em nenhum comentário algo que eu vou dizer agora, mas eu imagino, eu penso, e eu vou deixar bem claro, isso é o meu pensamento em relação a isso. Eu acredito que as pessoas que entravam nessa água eram pessoas com problemas mais simples. Uma pessoa com um problema mais simples, uma enfermidade mais simples do que um paralítico, ele tinha a facilidade de ser mais rápido do que o paralítico. Então eu acho, pela lógica, que as pessoas que entravam primeiro no tanque eram aquelas que conseguiam caminhar, que conseguiam se mover mais rapidamente e talvez tivesse uma enfermidade um pouco mais simples. Já o paralítico, ele ia precisar de ajuda. Eu tive nesse tanque quando eu fui a Israel. Na segunda vez que eu fui a Israel, eu tive nesse tanque de Betesda. Para descer até esse tanque, irmãos, eu que na época não era tão gordinho assim, eu era um pouquinho mais magro, eu era mais magro ainda. Eu não falei nada. Eu já tive dificuldade para chegar lá, porque você desce por um caminho onde é muito íngreme e é um caminho de pedras soltas. Então, para você escorregar, e se você chega a escorregar ali, você não para mais, para dentro do tanque, literalmente. Então, é um local difícil. E eu não sei se o lugar que eu tive é o mesmo local, porque hoje Israel é assim, né, gente? Israel hoje é um lugar turístico. Então, muitas coisas não são mais o que era naquela época, né? O pessoal enfeita, né? O pessoal bota uma pedra no meio lá e diz, essa pedra João orou. Está todo mundo orando na volta da pedra porque João orou, mas nem sabe se João passou ali, né? Então tem muita coisa que é misticismo, tem muita coisa que a gente não tem como ter certo. Eu não sei se esse lugar que eu fui é exatamente o lugar que aconteceu isso. Mas se é nesse lugar, tinha pouco espaço para uma grande quantidade de pessoas estarem fora da água. Então eu acho que era muito difícil chegar lá. Mas quando a água era agitada, que nós sabemos que o texto bíblico está nos informando, com certeza, é que a primeira pessoa que se jogasse, ela era curada. E esse homem está ali, passando por esse sofrimento por 38 anos. Até que um dia Jesus passa por ali. E quando Jesus ele chega naquele lugar, ele olha para esse homem, ele enxerga este homem, e quando ele enxerga esse homem paralítico há 38 anos, deitado ali, a Bíblia fala no versículo 6, que quando o Senhor o viu deitado, e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, eu imagino que Jesus, ao entrar naquele lugar, e se é o lugar que eu fui, é mais ou menos do tamanho dessa igreja,
Jesus, ao chegar naquele lugar, aquele homem, de alguma forma, de alguma maneira, ele chama a atenção de Jesus, mas não por causa da sua fé, e sim por causa do seu estado. Porque o texto bíblico diz que Jesus, quando soube que aquele homem vivia naquele estado, naquela situação, eu acredito que talvez fosse uma situação precária. Posso estar errado talvez nessa afirmação, mas talvez dê para nós entender isso. Porque alguma coisa chamou a atenção de Jesus naquele homem, e não foi a fé. Porque a gente vai ver agora que a última coisa que aconteceu na vida desse homem foi exercer fé. Então não foi a fé que atraiu ele, não foi a fé que atraiu a atenção de Jesus para aquele homem que está ali. Talvez o estado, a situação que ele estava, atraiu Jesus e fez Jesus ter misericórdia, na casa de misericórdia, ter misericórdia daquele homem. E Jesus chega então até aquele homem, e quando Jesus chega até aquele homem, ele faz uma pergunta, ele não se apresenta, ele não diz quem ele é, ele não fala de onde que ele veio, ele não conta o poder que ele tem, ele não fala que ele é o Senhor, ele não fala dos milagres que ele já realizou, ele não conta dos milagres que ele já vem realizando durante a sua caminhada, não. Ele chega para aquele homem e ele faz uma pergunta simples. Simples. Você quer ser curado? O que você, numa situação de enfermidade, de doença, de dificuldade, quando alguém chegasse para você e perguntasse: você quer ser curado? Qual a resposta imediata que você diria? O que você falaria? Sim. Sairia espontâneo um sim, sairia automático um sim. Quer ser curado? Se fosse aqui, talvez nós falaríamos claro, né? Mas o sim, uma afirmação, uma certeza que eu quero ser curado, sim. Essa era a palavra mais lógica que esse homem poderia dizer, poderia falar. Essa seria uma palavra que eu e você diríamos mediante uma situação que nós estivéssemos. Qualquer pessoa que chegasse para nós e perguntasse se a gente quisesse ser curado, nós íamos dizer sim. Mas quando Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? A resposta dele, a primeira palavra que ele diz para Jesus é não. Dá para botar o texto aí? A primeira palavra que ele fala para Jesus é versículo 7. 7 ou 6. Bota o 6, faz favor. Jesus perguntou: você quer ser curado? Agora sim, o 7. O paralítico disse: Senhor, e tem ali um não. Irmão, o não podia fazer parte dessa conversa. O não era para estar nessa frase. Mas ele diz: não tem ninguém que me ajude. Não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Nesse momento que ele precisaria ter muita fé, ele expressa aquilo que está dentro do seu interior. Ele expressa aquilo que está dentro do seu coração. E talvez uma pessoa há 38 anos sofrendo, talvez nós podemos entender, até mesmo compreender, que mágoas, rancor, ressentimento, feridas possam estar realmente naquela alma. Talvez a gente possa compreender isso. Talvez a gente possa ser sensível e dizer: olha,
ele talvez tenha toda a razão do mundo para estar magoado com o mundo, estar magoado com a vida, porque há uma possibilidade desse homem não ter nascido dessa forma e ter ficado assim ao longo dos anos, por alguma coisa, não sei, um acidente, alguma enfermidade, alguma coisa fez com que ele ficasse dessa forma, sem poder caminhar. Eu não sei se ele estava magoado com a vida, com tudo que estava acontecendo, por ser um homem talvez religioso, porque estavam no local religioso, um local de muita fé, que as pessoas tinham fé naquele lugar, um lugar de misericórdia. Talvez seja um homem religioso que cresce talvez até mesmo no judaísmo, talvez. Mas esse homem, não sei, eu acho. Mas esse homem, ele expressa na sua primeira fala com Jesus uma mágoa. Ele expressa algo ruim do seu coração. Ele coloca para fora uma dor. E ele tenta encontrar no meio dessa dor um culpado para isso. E ele encontra. Ele diz: ninguém me ajuda. Eu estou nessa situação, eu estou assim desse jeito, eu estou dessa maneira. E tem muitas pessoas aqui que podiam me ajudar, podiam dar a vez para mim, podiam me colocar na frente. Alguém podia me escorregar até ali, a beirinha, mas ninguém me ajuda. Pelo contrário, quando a água, ela balança, ela agita, passam por cima de mim, me atropelam. Ele tem dor. Ele transfere a responsabilidade para as outras pessoas que estão ali à sua volta. Ao invés dele ter uma palavra positiva de fé, ele tem uma palavra negativa de rancor para Jesus. Ninguém me ajuda. E eu não sei se talvez essa seja a sua realidade nessa noite. Eu não sei se durante esse dia, em algum momento, você falou para Jesus: Senhor, eu não aguento mais essa vida que eu estou vivendo, eu vou na igreja hoje, e se você não falar comigo, olha, eu não quero saber mais. Está aí, Jesus está falando com você, é você mesmo. Eu não sei quais dificuldades que você tem enfrentado e passado durante o seu dia, durante o seu mês, durante a sua vida. Esse homem está há 38 anos esperando. E quando nós vamos estudar a vida de alguns profetas, nós vamos ver que tivemos profetas na Bíblia que profetizaram uma única vez, uma única mensagem na sua vida toda. Profetas que fizeram algo uma única vez. Você consegue imaginar isso? Irmão, eu prego aqui todo domingo, eu prego aqui toda semana, eu estou sempre pregando, eu já prego há mais de 25 anos. Mas tem profeta que pregou uma única vez, uma única mensagem na sua vida toda. Consegue imaginar isso? E esse homem, ele está ali, movido talvez por uma situação que o colocou daquela forma que ele está. E talvez alguns de nós possamos estar passando por uma situação assim, de rancor, de raiva, de encontrar um culpado. E talvez você tenha razão, talvez até exista algum culpado. Mas nesse momento nada disso tem valor, porque Jesus está na frente dele, com culpado ou sem culpado. Jesus quer curá-lo e tirar ele daquela situação. E talvez essa é a noite
que o Senhor está olhando para você, e Ele não está perguntando se você tem razão ou não, Ele não está encontrando um culpado ou não, porque Ele não está aqui para julgar aquilo que fizeram contra você, ou como julgaram você, ou aonde colocaram você. Ele não está aqui para isso, Ele está aqui para tirar você da onde você está essa noite. O resto não importa para Jesus. Ele não perguntou. Sabe por quê? Porque a partir do momento que nós somos curados, a dor vai embora, as coisas passam, a gente perdoa, esquece tudo que passou, e bola para frente, eu prossigo para o alvo que é Cristo Jesus. Então não dá mais para você carregar aquilo que você não deve carregar na sua vida. Não dá mais para carregar a dor, não dá mais para carregar a culpa, não dá mais para carregar o sofrimento, não dá mais para você carregar a falta de perdão. Perdoa. Ah, pastor, você não sabe o que fizeram para mim, se fosse o senhor não perdoaria. Irmão, perdoa. Não julga se alguém faria ou não, não questiona se outra pessoa faria ou não, não coloca assim, quem tem que pedir perdão é ele, não é eu. Não faça isso. Libere o seu coração para você perdoar, e você poder ter acesso a Jesus, e Ele poder fazer uma obra tremenda na sua vida. Não durma mais com isso, não vá para casa mais com isso. Libera o seu coração, seja leve, seja leve. Respire fundo, seja leve, deixa Deus curar o seu coração, deixa Deus tratar você, deixa Deus ministrar a paz e o amor dEle na sua vida. Nós estamos cantando, Jeová Rafa, o Deus que cura está aqui, Jeová Jirê, o Deus que provê está aqui, Jeová Shalom, o Deus da paz está aqui. Irmãos, o ambiente está propício hoje para cura, provisão e paz de Cristo sobre a nossa vida. É tudo que nós precisamos para viver bem aqui nessa terra, ser curados das nossas enfermidades, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais. Crer nas provisões de Deus, que Deus está cuidando de nós, que Deus está nos sustentando, que a mão dEle está sobre a nossa vida, e talvez o mais importante de tudo, ter paz aqui nessa terra, viver em paz com pessoas, viver em paz na sua casa. Tem casas que é uma zona de guerra, irmãos. É marido brigando com a esposa, e esposa brigando com o marido, é filhos em guerra, é pais e filhos, é vizinhos. Ei, respira fundo, deixa o shalom de Deus vir sobre a tua vida. Tenha paz, tenha paz. Tem uma canção muito antiga que a gente cantava antes. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz comigo. Você é meu amigo. Você é meu irmão. Como era bom. Tenha paz com as pessoas. Mas primeiro, tenha paz com você mesmo. Tenha paz com você mesmo. Jesus chega para esse homem, e esse homem despeja aos pés de Jesus. Jesus quer curar, Jesus quer tratar ele, e ele despeja aos pés de Jesus a mágoa, o rancor, o peso de 38 anos de luta, de enfermidade, de desespero. Ele preferiu reclamar para Jesus, e ele deixa claro para Jesus: ninguém se importa comigo. E Jesus está ali dizendo: eu me importo contigo, eu entrei aqui por causa tua, eu vim aqui por causa tua, eu só passei aqui por causa tua, rapaz. Você consegue ver isso? Que Jesus marcou o encontro com você hoje aqui, e Ele veio aqui por causa tua. Ele está aqui hoje por causa tua. Porque Ele quer fazer algo grande na sua vida. Ele quer transformar você completamente. Ele quer fazer algo novo em você. Era só dizer sim, mas Ele começa dizendo não.
A segunda parte da resposta desse homem, ele diz: quando eu estou tentando entrar, outro antes de mim se lança primeiro. Ele está numa justificação, se justificando o porquê que ele está ali ainda. E o porquê que ele está ali é 38 anos. Ele começa a justificar o estado que ele está. Ele começa a justificar o porquê que ele está assim. Ele começa a justificar o porquê daquela situação que ele está vivendo. Ele diz: Senhor, todo mundo me passa a perna. Ninguém dá bola para mim. Bem na minha vez, alguém entra na minha frente. Bem quando é o meu dia, alguém vem. E ele começa a justificar. E talvez alguns de nós aqui, porque eu vivi uma fase assim na minha vida. Eu vivi uma fase na minha vida que foi muito ruim, irmãos. A fase de fazer as coisas do meu jeito, da minha maneira, e me justificar. A primeira coisa que a gente tem que aprender, quem nos justifica é Jesus. Você não tem que sair aí quebrando cabeça para se justificar, para se explicar, gente. Jesus justifica você. Você não tem que sair por aí dando soco em todo mundo porque estão rindo da sua fé. É Jesus que justifica você. Estão fazendo piada de você porque você é crente. Te alegra com as piadas, porque daqui a pouquinho vai ser coisa pior do que piada. Daqui a pouquinho você vai apanhar porque é crente. Bah, pastor. Sim, irmãos. As coisas estão ficando difíceis. Um dia desses, na Praça da Sé, em São Paulo, um senhor com uma certa idade, com a Bíblia na mão, uma mochila nas costas, um megafone, ele está falando o Salmo 23. E um grupo de pessoas com bandeiras nas mãos, de uma cor, chegam na volta daquele homem e cercam ele e começam com as bandeiras batendo na cabeça e na cara dele, e ele quer falar e eles dão tapa no megafone dele e não deixam ele falar, porque aquilo que estava na vida daquele homem, que era Jesus, e aquilo que estava na vida daquelas pessoas era diferente. Eu espero que não, mas biblicamente vai chegar um tempo de perseguição para nós. O tempo que a nossa fé vai ser provada. Independente das questões teológicas do que acreditamos, milenista, pré-milenista, se vai vir, se não vai, se é ou se não. Independente disso, um dia nós vamos morar com Jesus no céu. Independente da nossa ideia teológica, um dia todos nós vamos passar por aflições por causa do Evangelho. Eu não sei quando, mas eu sei que daqui a pouquinho vai vir uma carta do governo para mim, dizendo o que eu posso e o que eu não posso falar no púlpito. Hoje já tem. Nós temos uma transmissão ao vivo, e tem algumas palavras que se eu falo aqui, já somos bloqueados na hora. Esse homem, ele está num processo de justificar, se justificando o porquê que ele tinha essa mágoa, o porquê que ele tinha esse rancor, o porquê que ele era uma pessoa amarga desse jeito. Você conhece alguém que é amargo?
alguém que é difícil, alguém que você olha para essa pessoa e você vê amargura nela. Nós temos uma pessoa, eu e a Simone, que 2 e 3 a gente pega, a gente está junto. Dá coincidência a gente entrar junto, sair junto, estar junto nos mesmos lugares, e a gente diz, bom dia. E ele, como está, fica. Boa tarde. Como se fosse um poste, irmão. Você olha para o rosto daquele homem, você vê amargura, você vê rancor. Aí um dia desses, a gente estava saindo junto, e ele não teve o que fazer, porque eu parei na porta. Para ele sair, ele tinha que pedir licença. Eu disse, eu vou conhecer a voz dele hoje, porque eu só vou sair quando ele pedir licença. E eu entrei e eu disse, bom dia. Eu virei e fiquei na porta do elevador. Disse assim, agora eu não saio. A porta abriu. E eu olhando o celular, continuei como se não tivesse visto a porta abrir. Ele tocou no meu ombro. Você pode me dar licença? E eu, o senhor está aí? Sim, claro, por favor. E caminhamos juntos. E eu já abri a porta da frente para ele. E ele já falou, obrigado. Evoluímos. E eu aproveitei que eu recebi um obrigado, eu já corri no portão e abri o portão. E ele falou, obrigado de novo. Então eu já ganhei 2 obrigado. Mas eu creio que um dia vai sair um paz do Senhor daquela boca. Tem pessoas que você olha para elas e você vê que elas carregam algo que não pertence a elas. E muitas vezes a maneira de ser, a forma de se comportar, irmãos, nada mais é do que para justificar as suas atitudes. Então o que eu quero dizer para você aqui nessa noite, que você precisa olhar para você e identificar como que você está sendo, identificar qual está sendo a tua postura, identificar como que você está se portando, e identificar se existem coisas da sua vida que você está justificando, carregando por um tempo. Jesus não morreu na cruz por você, para você carregar um monte de imundícia do mundo, do pecado, do diabo na sua vida, irmão. Ele fez você livre para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Assim o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, nós somos livres do Senhor, nós não somos escravos mais, dominados pelo pecado mais, não, nós somos livres do Senhor, livres para estarmos na presença do Senhor, para testificarmos da presença do Senhor na nossa vida. Não tem por que andar cabisbaixo, se Jesus é a nossa alegria. Aquele homem se justifica, ele simplesmente coloca a culpa em todo mundo que está naquele lugar, mas Jesus está ali, gente. Vamos colocar que esse aqui é o paralítico. Jesus está ali, ouvindo as mazelas daquele homem, ouvindo as queixas daquele homem, ouvindo o rancor daquele homem, de 38 anos ali, de lutas e dificuldades. Jesus está ali, e a pergunta que Jesus faz, você quer ser curado? E ele começa a botar um monte de coisa para fora. Então aproveita, enquanto eu estou pregando, em nome de Jesus, já vai botando para fora. Enquanto eu estou aqui pregando, e você vai lembrando, e você vai se identificando, já vai com a sua mente botando para fora tudo isso, vai falando. Porque vai reclamando para Jesus mesmo. Para Ele você pode reclamar à vontade.
Porque Ele está paradinho ouvindo você. Talvez eu não vou ter paciência para te ouvir, talvez o Saul não vai ter paciência para te ouvir, mas Jesus tem paciência de te ouvir. Ele é teu Pai, Ele é o teu Senhor, Ele é teu Salvador, Ele te fez, Ele conhece. Irmão, nem um cabelinho do seu, nem um fiozinho do seu cabelo cai sem a permissão dEle. Ele te conhece por dentro, por fora. E tem algo mais sensacional: Ele conhece os nossos pensamentos, e antes que as palavras saiam de nossa boca, Ele já o sabe. Teu Deus te conhece, o teu Jesus te conhece, Ele sabe o que está aí dentro, Ele sabe o que tem que ser curado, Ele sabe o que tem que ser transformado nessa noite. Então você tem que falar para Ele. Faz como esse paralítico, solta o verbo. Solta o verbo para Jesus hoje. É a tua oportunidade. Sabe por que eu acho que é a tua oportunidade? Porque eu acredito que existem momentos que são exclusivos. Deixa eu fazer uma pergunta para você, bem sincera, tá? Eu quero que você seja sincero comigo. Todos os cultos que você vai, você sente a presença de Deus? Sim ou não? Tem uns que sim, tem outros que não. Todo santo culto que você participa, nossa, que presença de Deus. É assim sempre? Tem dia que não. Tem dia que a gente está sentado no banco e a gente diz assim: meu Deus, será que tem mais um tópico? Tem dia que a gente está aí e a gente começa a interceder pelo pastor: Senhor, que ele pare logo. Nem sempre a gente sente a presença de Deus. Ele está, porque Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, Ele sempre está presente, mas nem sempre nós estamos na presença dEle. Tem dias que a gente pode vir para cá e ir embora e não ter falado com o Senhor. Mas eu acredito que tem dias, que tem momentos especiais de Deus. Eu tive um momento especial desse há uns 4 anos atrás. E inclusive eu já preguei aqui há uns 4 anos atrás sobre isso que aconteceu comigo. Eu estou vindo de Canoas para cá. Só eu sozinho no meu carro, à tarde. E daqui a pouquinho o Senhor, eu senti como se alguém estivesse sentando no banco, no carona. E não vou dizer, eu não quero ser aqui, não quero me exaltar aqui, mas eu conheço a presença de Deus, porque eu sinto ela muitas vezes. Eu sei quando é Deus. Porque quando Deus ele se manifesta de uma maneira diferente, o ambiente muda, gente. E parece que aquela direção mudou, parece que aquele carro mudou, parece que aquele ambiente dentro do meu carro, eu estava escutando louvor, eu já fui lá e baixei, porque eu sabia que Deus queria falar alguma coisa comigo naquele momento. E Ele fala para mim: dobra à direita na próxima entrada. Eu estou na estrada, achei uma estrada de chão e eu entro. E eu estou obedecendo ao Senhor. Daqui a pouquinho aquilo começa a subir. E quando chega lá no topo, lá em cima, Ele manda eu parar. E eu paro. E Ele manda eu abrir o Salmo 23. Eu pego a minha Bíblia e eu começo a ler o Salmo de número 23. E Ele começa a falar comigo. E lá de cima eu enxergava todos aquelas montanhas, aqueles montes. Tinha montanhas, tinha plantação. Era o lugar mais alto, a estrada era o local mais alto. E tudo ao redor era lindo demais. Pensa num lugar lindo, gente. Uma imagem linda. E o Senhor diz para mim: eu sou o Deus dos montes. E eu pensei que estava tudo certo. Fiquei ali um pouco, orei, cantei, li a Bíblia,
preguei para as árvores que tinha ali na volta, nenhum aleluia aquelas infiel deram. Entrei no carro para fazer a volta, era difícil até de fazer a volta, porque era um despenhadeiro para os dois lados, e a estrada curtinha, e o Senhor não faz a volta, continua, e eu continuo, e eu só olhava para o ponteiro na reserva, e eu, Senhor, olhava para o celular sem sinal, e eu, Jesus, eu olho assim à tardinha, o sol já não se via mais, e aquilo começa a descer, só descida, aquelas pedras soltas, e eu pensava, o carro não vai subir isso aqui de volta, e eu cheguei lá embaixo, irmãos, sabe aquele sinal que fica quando a água, ela sobe de nível, e ela vem, e ela leva galhos, ela leva árvores, tudo, estava aquela imagem assim, de árvores, tudo para aquele lado, sinal que aquele rio subiu em algum momento, e foi forte a correnteza naquele lugar, e eu paro em cima de uma pontezinha de madeira pequenininha, e o Senhor manda eu parar ali, irmãos, o local era tenebroso, porque estava tudo cinza, tudo embarrado, estava tudo feio, estava escuro, porque não tinha nem luz ali, porque as árvores fechavam assim na volta, era uma cena, quase daquelas cenas de filme, meio que de terror, meio estranho, e o Senhor diz, eu sou o Deus dos vales, continua, eu continuo, e eu só olho para o ponteiro, e o Senhor, eu estou obedecendo, nenhuma casa, irmãos, eu andei quilômetros, nenhuma casa, um sítiozinho, uma fumacinha de fogão a lenha, nada, e eu, Senhor, eu não sei para onde eu estou indo, e durante todo aquele trajeto, Ele no meu lado, falando comigo, me mostrando algumas coisas, me trazendo algumas respostas, algumas delas eu estou falando e falei para você, outras eu não posso nem falar para você, porque é eu e Ele. Tem momentos que são especiais, que Ele decide parar na sua frente e falar com você. Eu andei tanto, já era noite, até que eu enxerguei uma cidadezinha, fui indo, daqui a pouquinho eu saí na estrada, eu saí lá perto da ponte Ernesto Dornelles, lá em Bento Gonçalves, eu entrei aqui na 386, eu saí lá, como? Não sei, e o ponteiro estava onde? Na reserva. O Senhor dizendo, é eu que cuido de você, é eu que te levo, é eu que te trago, é eu que conduzo o teu caminho. Isso não aconteceu de novo, foi a única vez que isso aconteceu, não aconteceu de novo. Eu até tentei forçar, para ver se acontecia de novo, mas não aconteceu. Dia desse eu vinha vindo, eu cantei, eu profetizei, eu preguei, eu falei em línguas, tudo dirigindo, e louco que o Senhor sentado, não aconteceu nada. Tem dias que são especiais, irmãos, eu não sei, mas talvez hoje seja o seu dia especial. Por que eu estou pregando essa mensagem? Eu não sei. O que eu sei é que Jesus estava ali na frente daquele homem, e aquele homem falou tudo que ele tinha que falar, e depois que ele falou tudo que ele tinha que falar, Jesus olha para ele e diz assim, levanta. Como assim? É só levantar? Não tem um abracadabra, não tem uma lâmpada, não tem nada, é só ficar em pé. É? Levanta. Levanta, 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 levanta. Sabe o que Jesus está dizendo para você nessa noite? Levanta. Tá, mas eu sou paralítico. Você não está entendendo. Olha quem está mandando você levantar. Jesus. O Jeová Rafá.
levanta. Eu não sei aonde você caiu, levanta. Eu não sei quanto tempo você caiu, levanta. Eu não sei se você está sofrendo enfermidade, dor, levanta. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, se é um problema em casa, na família, com você, emocional ou não, com pessoas ou não. Jesus está dizendo, levanta, é simples, obedece. Não discute com Jesus, levanta. Então tá, eu vou levantar. Eu não sei se vai dar certo, porque eu já tentei um monte de vezes levantar, né? Eu vou tentar. Tenta. Sabe por que você pode tentar hoje? Porque Jesus está na tua frente hoje. Levanta. Aí você começa a levantar e você, ué, não é que funcionou mesmo? Estou em pé, Jesus. Agora Jesus diz, pega a maca. Pega ela aí. Jesus, eu não sei se avisaram para o Senhor, mas hoje é sábado. Hoje não é dia de carregar maca. Se a galera me ver carregando a maca aí, vai dar problema para mim. Olha que nós temos uns doutores da lei aí que os caras são ranzinhos assim. Eles me ver carregando maca hoje vai dar ruim. Tem certeza que é para carregar maca? Pega a maca. Pega aquilo que durante 38 anos te aprisionou. Bota embaixo do braço aquilo que durante 38 anos te carregou. Pega agora com as tuas mãos aquilo que outras pessoas fizeram para carregar você. Eu não sei se você está entendendo o exemplo, se você está conseguindo ligar a história com aquilo que Deus está querendo fazer com você nessa noite, mas Ele está dizendo para você, pega essa dor, pega essa aflição, pega essa ansiedade, pega essa depressão, bota embaixo do braço, carrega isso hoje. Jesus está sendo simples, irmão. Jesus está dizendo para você, bota embaixo do braço esse negócio. Eu não sei o que é o teu problema, se é enfermidade, se é o teu marido, se é o teu casamento, se é o teu emprego, se é a tua vida financeira, se é os teus vizinhos, se é os teus parentes, se é a depressão, se é um câncer, se é a síndrome do pânico, se é ansiedade, eu não sei o que é. Jesus está mandando você botar isso embaixo do braço hoje. E você vai carregar esse negócio, para todo mundo ver, isso aqui te carregou a vida inteira, agora é você que carrega ele. Você foi dependente disso a vida inteira. Agora você vai mostrar para todo mundo o que Jesus faz. Ele pega a maca, ele sai caminhando com a maca. Aí o Senhor diz para ele, anda. E ele agora começa a andar pela primeira vez com a maca na mão. Com aquilo que foi dor para ele a vida inteira, irmão. Eu não sei se você já dormiu na rede. Coisa boa deitar numa rede, né? Agora, chega uma hora que a costa já dói, você já fica meio assim. Imagina você viver a vida inteira numa rede. Chega uma hora que as costas não aguentam. Imagina o cara viver na maca a vida inteira. E agora ele está caminhando com ela. Para lá e para cá. Aí alguém vê. Ô rapaz, vem cá, essa maca aí. Você não sabe que hoje é sábado, não? Seu coisa, hoje é sábado, tu não trabalha, rapaz, tu não pode fazer isso, tu não está sabendo que não pode carregar maca hoje, seu coisa. Ele, eu sei,
Eu sei que não pode, mas o homem que me curou mandou eu carregar. Ele me curou. Quê? Além disso, tu foi curado ainda hoje? Não pode? Sempre vai ter alguém que vai dizer para você que não deu certo. Sempre vai ter alguém que vai dizer para você que você não vai dar certo, que você não vai chegar a lugar algum. Sempre vai ter alguém para chegar para você e dizer: foi uma emoção, não foi uma ação. Deixa falar, deixa dizer, deixa tudo acontecer. Jesus mandou você carregar a maca? Carrega. Jesus mandou você andar com ela embaixo do braço? Anda, o resto é com ele. Olha, quer se entender com Jesus? Vai lá no templo, ele está lá dentro, vai lá e fala com ele. E foram mesmo, e deu uma encrenca danada, irmão. Jesus se enredou com aquilo, quiseram prender Jesus, fizeram um negócio. Dali para frente começou a perseguição para Jesus. Deixa para Jesus, ele resolve. Só faz o que ele manda. Ele vai dar um jeito. Só faz o que ele manda. Levanta, pega a tua maca e anda. Você recebe essa palavra no seu coração? Você recebe essa palavra no teu coração?